TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, Canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça-feira nós estamos ao vivo, sempre a partir de 9 da noite, trazendo informação importante relacionada à questão da saúde. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de setembro, hoje é dia 24, fez muito calor hoje em Divinópolis, hein? Lembrando que nós tivemos na última segunda-feira, ontem, o início da primavera, mas já vivemos dias de verão e, por enquanto, sem chuva. E sem perda de tempo, nessa terça-feira, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2024, eu recebo pneumologista, Dr. Jander Castro, que está conosco aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Dr. Jander. Prazer receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer voltar, bater esse papo com você. É sempre muito agradável, acho que muito positivo para mim e para todo mundo. E em nome aqui da direção da TV Candidez, o Sistema MPA de Comunicação, quero aqui agradecer a sua presença em nome do nosso diretor, o Mairink Júnior, em nome do nosso diretor de jornalismo, Flaviano Cunha. Agradecer aqui a sua presença, que muito nos ajuda a fazer o programa, eu diria que no momento providencial. Ainda estamos num tempo muito seco, muita gente reclamando desse tempo seco. E como é que foi essas últimas semanas para você, digamos, esses últimos meses de tempo muito seco, sem chuva, em termos de procura de consulta e a queixa desse cliente, desse paciente, Jander? Na verdade, esse ano a gente não teve um inverno frio, né, Samuel? Nós tivemos um inverno muito seco. E essa baixa umidade do ar, ela provoca muita doença respiratória, né? Desde rinite, bronquite, faringite. Então as pessoas tiveram muito problemas. E agora, de um tempo para cá, acho que uns 2 meses para cá, muita queimada, né? Então o ar, além de seco, ele está um ar muito sujo, piorando esse quadro todo respiratório. Então a procura foi muito grande. Esse ano a gente trabalhou quase que dobrado em relação ao ano passado. Olha só, os nossos temas estão na tela, você pode participar conosco. O programa é ao vivo toda terça-feira. O WhatsApp da TV Candidez está ativo. Alergia, bronquite e pneumonia. Quem tem alergia vai sofrer mais nesse período do ano, porque ainda não estamos com chuva. Você falou bem aí, não tivemos tempo muito frio. Alergia, quem tem aí, vai sofrer um pouco mais nessa época do ano? Sim, a alergia, o nosso organismo, ele tenta se defender contra as agressões que ele sofre, né? Então, poeira, essas fumaças da queimada, cheiro forte. Então, isso agride o nosso sistema respiratório. O nosso sistema respiratório, ele é feito para nos proteger, para não deixar entrar impureza no pulmão. Então, ele começa na ponta do nariz a tentar limpar esse ar, umedecer e aquecer. Com o ar muito seco, igual ele está, e muito sujo, o nosso sistema respiratório superior, que é o nariz, a região da garganta, ele não consegue fazer esse serviço todo. E essa fumaça suja, esse ar seco, acaba chegando no pulmão e causando as complicações aí, igual você falou, pneumonia, bronquite. Quem tem problema de enfisema, se descompensa esse enfisema. Então, infelizmente, até essa água cair, dar uma limpada nesse ar, melhorar essa umidade,
as pessoas vão continuar tendo um pouco de problema respiratório, sim. Ô, Jander, e quais são as alergias mais comuns, principalmente nessa época do ano, que podem surgir? Elas começam desde as alergias da ponta do nariz, né, que a gente chama de rinite alérgica. Muitas vezes associada a essa rinite vem uma sinusite. Esse ano tem atendido muito caso de faringite, que é uma inflamação nessa região aqui da garganta, né, que é a faringe, que causa uma inflamação e a pessoa fica com tosse, rouquidão, uma sensação de sufocamento, parece que aperta a garganta, né? Então a pessoa tosse muito e reclama muito. A rinite, o paciente fica com o nariz entupido, escorrendo, espirrando, coceira nos olhos, alguns pacientes com conjuntivite alérgica, e tem as alergias que atacam o pulmão, principalmente as crises de bronquite, a descompensação da asma e da DPOC. Bom, o tema além da questão da alergia, nós vamos abordar na partir do segundo bloco sobre a questão da bronquite e também da pneumonia. Você falou agora há pouco, um pouco sobre esses sintomas. Dá para a gente falar um pouco mais como é que é feito esse diagnóstico para você detectar essa alergia? Normalmente é um teste ou o relato desse paciente, ele vai ser importante para você fazer esse diagnóstico e dar sequência nesse tratamento como médico pneumologista, doutor Jander? A mais importante é a história clínica do paciente, né? Ele falar que nessa época ele piora, que ele tem mais tosse, tem mais congestão, a irritação da garganta, sensação de falta de ar e cansaço. E existe sim alguns testes alérgicos que a gente pode fazer. No caso de uma alergia respiratória, você pode fazer através do exame de sangue, você pode encaminhar o paciente para um alergista, ele vai fazer um teste que é o PIC teste, que é aqueles furinhos que faz na pele da gente. E no caso da asma, da bronquite e do enfisema, o pneumologista, a gente faz um exame, que é a espirometria, que mostra se o paciente tem asma, tem bronquite. Com isso, irmãos, com a história clínica bem feita, com o exame bem feito, e com esses exames, a gente vai direcionar um tratamento adequado para o paciente. Muito bem. A pessoa, às vezes, sente que tem alergia, mas fica muito na dúvida. Como é que faz para a pessoa realmente descobrir essa alergia e identificar o problema dentro de casa? Eu acredito que o médico pneumologista deve ajudar muito na questão da orientação, principalmente com relação à roupa de cama. Isso traz uma influência desse ambiente que a pessoa vive? A gente procura sempre perguntar se a pessoa tem, por exemplo, tapete, carpete em casa, cortina muito grossa, se ele tem o hábito de lavar essa cortina, né? Porque ali acumula muito ácaro, muita poeira. Estou sempre perguntando para o paciente se ele tem problema de infiltração no quarto, no guarda-roupa, no banheiro. Então, porque esses são fatores que ali acumulam muito ácaro, mofo, que muitas vezes é o fator causal da pessoa ter o problema alérgico. Nessa época do ano, eu estou sempre recomendando assim, a troca de roupa no máximo a cada 3 anos, a cada 3 dias, porque ela fica dia a dia. Às vezes a pessoa não percebe. Vai deitar, acaba respirando aquilo ali, né? Então, de manhã cedo é aconselhável pegar, dar uma batidinha no travesseiro, se possível, e é preferencial que guarde ele dentro do guarda-roupa, porque ali não vai pegar tanta poeira. Se você deixar em cima da cama, na hora que você chegar para deitar, às vezes aquele travesseiro está cheio de poeira, você vai inalar aqui. Vai desencadear tosse, nariz entupido, corredeira no nariz, coceira nos olhos, que são sinais de alergia, né? E você vê o seguinte, dentro de casa, às vezes, dependendo do lugar que quem mora, né? Seja até no asfalto, porque o asfalto também tem o pó. Quando você vai na mesa, você passa, tem muito tempo que você não limpa, você vê que esse mesmo pó pode estar na cama. E na cama ele fica um pouco invisível. A pessoa muitas das vezes não percebe esse pó, não percebe essa situação. Sim. Ô Jander, qualquer pessoa pode apresentar alergia? Qualquer pessoa pode apresentar alergia. Geralmente a gente começa a apresentar esses processos alérgicos já na infância, né? Começa com muita coriza, nariz entupido, escorrendo, tosse. É muito comum antes dos 5 anos de idade as crianças apresentarem crises de bronquite, e essa bronquite ela pode seguir a vida toda ou pode desaparecer e depois voltar na fase adulto, mas pode começar em qualquer época da vida. Principalmente assim, se você for trabalhar com um produto químico, se você for trabalhar numa siderurgia quando tem muita poluição, se você for mexer com tinta, muitas vezes
eu pego muito paciente que vai trabalhar em posto de gasolina, o contato ali com o cheiro da gasolina acaba desenvolvendo um processo alérgico. Pessoal que mexe com pintura. Então, quando você mexe com esses fatores assim, que são fatores alérgicos que a gente chama, a pessoa pode desenvolver um quadro alérgico em qualquer época da vida dela. Bacana. O Túlio também avisando aqui que nós vamos ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. O programa é ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença, porque daqui a pouquinho nós vamos começar a formular as perguntas. É o nosso primeiro e breve intervalo. Já já estamos de volta ao vivo aqui na TV Candidez. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez. Você já sabe que recado importante é da Megscan. A Megscan é ressonância magnética de qualidade. Em um dado momento da vida, você pode precisar de um atendimento da ressonância magnética. E você vai lembrar do nome que mais te inspira confiança. E esse nome é Megscan. A Megscan já está em Divinópolis há bastante tempo, com horário estendido de 7 da manhã às 10 da noite. E no sábado, de 1 da tarde até de 7 da manhã até 1 da tarde, com equipamentos novos, atualizados e profissionais treinados. Obrigado aí, Túlio. Registrando para você que em outubro, no dia 15, nós teremos a presença da médica doutora Nayara Gonçalves. No Instagram, ela está como Nayara Geriatra, médica geriatra e paliativista, que vai falar sobre a questão do Alzheimer, vai falar sobre outras questões dos cuidados dos idosos. Obrigado aí, Túlio. Deixa eu chamar aqui algumas fotos na sequência. São entrevistas que você pode acompanhar aqui no estúdio da TV Candidez. Entrevista que está no nosso canal no YouTube. Nós recebemos a doutora Camila Mourão, o médico doutor Marcelo Dolabella, da Outra Imagem. Foi uma entrevista pontual e o doutor Marcelo me falava da repercussão. Quem também esteve conosco no mês passado foi o doutor Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico, que falou dos benefícios da cirurgia bariátrica. Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus, médico obstetra, também esteve aqui no programa Amostra Grátis da Saúde e detalhou sobre a questão da importância da saúde da mulher. E doutora Kelly Fonseca, médica psiquiatra, que encerrou aqui um ciclo de entrevistas, ela que é professora da UFSJ, médica psiquiatra Kelly Fonseca. Obrigado aí ao Túlio. E hoje eu estou tendo o prazer de receber o médico pneumologista, Dr. Jander Castro.
Já em Divinópolis, já há quanto tempo, Jander? Você tem aí mais ou menos? Mas morando 21 anos, trabalhando são 23 anos. Vai fazer 24 em janeiro. Você, já te perguntei isso da outra vez, mais do que nunca, você já se considera um divinopolitano? Você já se sente completamente integrado em mais de 2 décadas na cidade e foi muito bem recebido? Já fui até homenageado pela Câmara Municipal como cidadão honorário, com muito prazer e com muito orgulho. Então, eu sou um divinopolitano no papel agora. Você é de nascimento, é Vale do Aço? Eu sou de Coronel Fabriciano, Vale do Aço. Tem ligações lá ainda no Vale do Aço? Tem minha mãe, meus irmãos, tios que moram lá. Que legal, bacana. Mas, infelizmente, por causa da estrada, que não é das melhores, eu tenho ido pouco. Preciso ir mais visitá-los. É uma estrada bem tortuosa, né? São muitas curvas ali. E eu já fui várias vezes ali a Ipatinga, Coronel Fabriciano, nos meus tempos que eu era repórter de rádio. Isso mesmo. Lá tinha o Social de Coronel Fabriciano, né? O Ipatinga, que é de Ipatinga. E vou te falar, tem um colega meu que já contou, falou que são mais de 500 curvas, né? É muito perigoso aquele trecho. Rapaz, ali. eu nunca contei o número de curvas, não, mas eu acho que é a pior estrada do Brasil, né? É. E começaram a mexer, tem um pedaço que eles duplicaram, ficaram muito boa esse pedaço. Ali é 262 ou 381? Mistura tudo, Mistura, 262 com 381. Porque ali é a sequência para quem vai para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Você pode ir para o Espírito Santo, pode ir para o sul da Bahia, né? Se você seguir reto, passa pelo Vale do Aço, Governador Valadares, Teoflotone e chega no sul da Bahia. Né? Legal, olha só, a gente está recebendo hoje o Dr. Jander Castro, que é pneumologista. Você pode continuar enviando a sua pergunta, participando. O programa é ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber como saber se eu tenho rinite. Nariz escorre bastante. Ela falou que o nome de uma marca que eu não vou falar é um que pinga no nariz. Parece que vicia. Isso pode ser prejudicial? A rinite alérgica, a característica dessa, os pacientes queixam muito, né? O nariz entupido, ou o nariz que escorre muito, coceira no nariz, o paciente está sempre coçando, crise de espirros, sensação de pigarro, né? Parece que está descendo alguma coisa no fundo da garganta. São os principais sintomas de rinite alérgica. O ideal do tratamento da rinite alérgica é você ter o hábito de lavar o nariz com soro fisiológico e usar o que a gente chama de corticoide tópico, que é um antialérgico tópico que vai agir só no lugar ali. Tem algumas medicações que eles têm uns vasoconstritores, que eles fecham os vasos, então ele melhora muito a rinite de uma forma muito rápida. Mas são remédios que a gente não pode usar por muito tempo, a gente deve usar eles 7, no máximo 10 dias. Mas tem pessoas que se sentem tão bem que vão usando ele durante muito tempo. E aí eles podem trazer sérias consequências para a região, principalmente na região nasal ali. Então, o ideal é procurar um clínico, um pneumo, um otorrino, que é o especialista mesmo, para fazer um tratamento adequado e fazer todo o diagnóstico adequado. Eu vou te fazer aqui uma pergunta, eu não sei se é da sua área, e quem está mandando aqui a pergunta é a Neiviane Rocha. Está um pouco fora do nosso tema aqui hoje, mas eu vou fazer e você, se não souber, você pode dirigir aí qual profissional. Boa noite, Samuel, eu sou Neiviane Rocha, estou assistindo o programa Amostra Grátis à Saúde e gosto muito. Doutor Jander, poderia aprofundar um pouco mais sobre a questão da conjuntivite alérgica? Como melhorar esse quadro? Você já ouviu falar sobre essa situação? Sim, a conjuntivite é um processo alérgico que acomete a região dos olhos, né? A gente tem essa parte branquinha dos olhos, que é a conjuntiva, então o processo alérgico ali ele vai causar uma vermelhidão, às vezes os olhos ficam inchados, lacrimejamento, né? A pessoa fica com os olhos escorrendo. Então, lavar o olho com água boricada, usar um colírio antialérgico é o mais adequado. E o médico certo para fazer o diagnóstico correto e passar as indicações é o oftalmologista. Muitas vezes a gente confunde, você pode estar com conjuntivite também bacteriana ou viral ali, né? Então, o oftalmologista é o médico mais preparado para fazer o diagnóstico. Então, a limpeza dos olhos com a água boricada, com o soro fisiológico ou com um colírio para limpeza própria e muitas vezes usar um colírio antialérgico para ajudar no tratamento adequado. Ô, Jander, no primeiro bloco você falou algo interessante, que você falou o seguinte, que esse ano nós não tivemos um inverno tão rigoroso assim. Do frio, né? Foi um inverno bem tranquilo. Suave. Eu me lembro que ano passado eu tive numa consulta lá com você que eu fiquei assim, com incômodo, com uma tosse. E
esse tipo de incômodo eu já não tive esse ano mais. É claro que quem teve um ano não significa que vai ter todo ano. Sim. A questão do frio, que foi um pouco mais ameno, pode ter ajudado muita gente aí que se sente bastante incomodado com o frio, como é o meu caso, por exemplo, que me sinto bem incomodado? Pode sim. O que acontece? Olha só, Samuel, igual eu falei antes, né? A nossa via aérea, principalmente começa na ponta do nariz, ela tem 3 funções: aquecer, umedecer e limpar o ar, para o ar entrar para dentro dos pulmões e ali ter a troca gasosa. Então, quando você tem um ar muito frio, o nariz tem que aquecer o ar. Ele tem que limpar e ele tem que umedecer. Se o ar não está tão frio igual foi nos outros anos, é um trabalho a menos para ele. Então, às vezes, por isso as pessoas no inverno sentem mais. Da mesma maneira que tem muitas pessoas que chegam perto de um ar-condicionado, logo começa com o nariz escorrendo, começa a espirrar. Não se sente bem. Porque o ar-condicionado, o ar está muito frio e está muito seco. Tem muita gente que às vezes acha que não vai ajudar, mas eu percebi que quando eu comecei a fazer, me ajudou bastante o ano passado. Eu não sei se eu vou falar o nome correto, é aquela nebulização do soro. Com soro. Com 10 ml, às vezes com 5 ml. Aquilo ali ajuda nesse tempo seco mesmo? O que você poderia falar para as pessoas? Estou dizendo isso porque é um equipamento que é um preço muito acessível para as pessoas. Não é tão caro, né? Então, o que acontece? O nebulizador, que é aquele que a gente muitas vezes liga na tomada. Isso. Você tem até um portátil também, né? Tem uns portáteis que são a pilha também. Então, na hora que você está inalando ali aquela fumacinha que sai, né? Que você está respirando, é um soro fisiológico. E ele vai ajudar muito a hidratar o nariz, a garganta. Vai ajudar a fluidificar as secreções, facilita que a gente consiga jogar essa secreção para fora. Do mesmo jeito, tem esses umidificadores que a gente compra, né? Tem uns menorzinhos que a gente pode colocar perto da cama, Isso. perto do Aí é uma questão coletiva, né, do ambiente. E tem uns maiores que a gente coloca, que é para o ambiente, que ajuda a umedecer melhor o ar. Vamos lá, uma outra pergunta, eu não sei se vai cair dentro da questão da pneumologia. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Maria Luzia, sou do bairro Niterói, parabéns pelo programa. Gostaria de saber se o doutor Jander pode falar se é verdade que quando, numa crise de asma, colocar mel no lenço e cheirar pode ajudar. Você já viu falar sobre isso? De que forma você pode ajudar aqui a Maria com relação à questão da asma? Maria, realmente, assim, eu não posso te falar a respeito, não. Eu acabo prescrevendo muito mel para as pessoas, mas é para poder a pessoa engolir mesmo, porque o mel é um ótimo anti-inflamatório natural, né? Então, principalmente assim, para essa faringite, para irritação da garganta, a pessoa engolir o mel devagarzinho, deixando ele descer, ele ajuda a desinflamar a garganta, mas inalar ou cheirar o mel, e isso vai melhorar a asma, infelizmente, eu não posso te falar não, porque na literatura não fala nada, né? Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar, eu gostaria de saber como é o tratamento, se existe um tratamento mais especial para pessoas idosas no que tange a questão da rinite alérgica. Não tem um tratamento diferencial para as outras pessoas, né? Primeira coisa para o tratamento de uma alergia é as pessoas afastarem daquilo que podem estar causando aquela alergia. Poeira, mofo, a fumaça do cigarro, produto químico, perfume. Então, o primeiro passo é esse. Não adianta nada querer usar medicamento e continuar tendo contato com as coisas que estão gerando aquela alergia. E, no caso da rinite alérgica, o que a gente prescreve é um soro para lavar as vias aéreas associado a um antialérgico tópico, muitas vezes à base de corticoide. Dependendo do grau da alergia, a gente passa um antialérgico para a pessoa tomar também, às vezes por um tempo um pouquinho mais prolongado. Mas em relação à idade, ser mais idoso, não tem diferença nenhuma com os outros pacientes. Muito bem. Acaba chegando aqui várias outras perguntas aqui, a gente vai tentando fazer aqui. Olá, Samuel, eu gostaria de saber sobre a questão da fibrose pulmonar. Tem a ver com a tuberculose? Como é que é feito o tratamento? É o Hugo Rod. Hugo, grande abraço para você também aí, parabéns aí pela banda, né? O Hugo sempre participa aí de uma banda, né? Depois você me manda aqui o nome da banda que eu me esqueci, Cantando Roupa Nova. Fibrose pulmonar, tem a ver também com a pneumologia. A fibrose pulmonar, bom, primeiro, nos pulmões a gente pode ter 2 tipos de fibrose, assim. Quando você tem uma pneumonia, quando você tem uma tuberculose, você vai ter uma fibrose localizada, que é uma cicatriz. Então, é uma alteração muito localizada ali, que dificilmente vai ter alguma repercussão para o paciente. Lógico que se ela for muito grande, essa cicatriz, o paciente pode sentir alguma coisa. Mas, geralmente,
essa fibrose pós um quadro infeccioso, ela tende a ser pequena e não acarretar outro. E nós temos outro tipo de fibrose, fibrose pulmonar idiopática, secundária a alguma doença reumatológica. Essa fibrose ela é uma fibrose sistêmica que acomete uma parte do pulmão que a gente chama de intertício. Então, essa fibrose ela causa um endurecimento do pulmão, é uma coisa lenta e gradativa, principalmente nos pacientes acima de 55 anos, muito relacionado ao tabagismo ou algumas doenças como reumatismo, artrite, lúpus, e que causam endurecimento, que com o passar do tempo as pessoas vão ter falta de ar e cansaço. Então, quando vai no médico, questiona alguns sintomas, o principal diagnóstico é através de uma tomografia, que a gente vai ter uma ideia de como é que é essa fibrose dele. Mas a gente tem que ter duas ideias. Uma fibrose pode ser só uma sequela de alguma infecção, pneumonia ou tuberculose, ela vai ser localizada onde foi aquela infecção, e tem essa outra fibrose, que é a fibrose sistêmica, que é decorrente de um processo do nosso organismo que ele passa a não identificar o pulmão como sendo o pulmão do paciente. É uma doença autoimune e que vai causando um endurecimento do pulmão. Com relação à bronquite, quando é que a bronquite é perigosa e quais são os tipos de bronquite que existe e que atenção a pessoa deve ter para evitar a bronquite? A gente tem uma bronquite aguda. Então, por exemplo, nessa época do ano, assim, você pegou uma gripe, você teve uma pneumonia ou uma crise alérgica muito forte, a bronquite é uma inflamação dos brônquios. Eu sempre explico para os pacientes o seguinte: a gente tem que imaginar o pulmão da gente como se fosse uma árvore. Os galhos da árvore se chamam brônquios, bronquíolos, e as folhinhas se chamam alvéolos. Então, os brônquios eles servem para levar o ar até os alvéolos. E a bronquite é uma inflamação que acontece nesse brônquio, onde ele vai fechar, e esse fechamento, esse processo inflamatório, é que dá os sintomas. A pessoa começa a tossir, ela aumenta a produção de catarro, ela sente falta de ar. Muitas vezes ela vai ter o que a gente chama de sibilos, que é como se fosse um pequeno assovio. A bronquite aguda, depois de um quadro infeccioso, a pessoa usando medicação, de 7 a 10 dias ela está tratada. Nós temos uma bronquite crônica alérgica, que a gente chama asma, que é uma bronquite crônica, ela está sempre presente no pulmão do paciente. Se ela não estiver usando uma medicação preventiva, ela vai ter essas crises de bronquite agudas com repetição. Além disso, a gente tem a bronquite tabágica, que é aquela bronquite que acomete o paciente que fumou por muitos anos. Ela é um processo inflamatório também crônico, que responde menos ao tratamento quando comparado, por exemplo, com a asma. O paciente que tem uma asma, ele responde melhor ao tratamento do que o paciente que tem a bronquite crônica tabágica. O Hugo mandou aqui agora uma mensagem para vocês com relação à fibrose pulmonar. Aliviado aqui pela resposta do Dr. Jander. A minha não é idiopática. Isso. Muito obrigado, Samuel. A banda é o Peso Bruto, que canta Roupa Nova. Hoje temos o Para-Choque 3 cantando Roupa. Já fui aqui no show, aqui no Teatro Gravatá, da banda Peso Bruto. Sensacional. Eles estiveram, inclusive, lá no SBT, já fizeram a apresentação. Um grande abraço para você. O Hugo foi nosso colega aqui também da TV Grande 10. Tem muita gente me mandando aqui áudio, e eu vou tentar ouvir o áudio aqui no intervalo, vou mostrar aqui ao Dr. Jander para ver de que maneira a gente pode ajudar essas pessoas. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é João Leonel, estou em Conceição do Pará assistindo o programa. Gostaria de saber, Dr. Jander, qual que seria o melhor remédio no que diz respeito à bronquite? Ele não fala qual tipo de bronquite, mas como é que você pode ajudar ele? Então, a gente pensando que é uma bronquite aguda, né? Que a pessoa teve um quadro infeccioso e está tossindo, está chiando, está tendo falta de ar. O tratamento é o uso de bombinha, que é o salbutamol principalmente, o brometo de hipatrópio, que são broncodilatadores. Então, a pessoa usa a bombinha para ajudar a abrir o pulmão, isso melhora a respiração. O corticoide via oral ou injetável, ele também tem um efeito anti-inflamatório. Então, como eu disse, a bronquite é um processo inflamatório. Então, o corticoide é a base do tratamento, porque ele desinflama o pulmão. Muitas vezes a gente vai usar uma medicação se a pessoa está com muita secreção para poder ajudar a expectorar. O que a gente mais usa é a acetilcisteína. E dependendo do caso, se tiver um quadro infeccioso bacteriano, a gente vai associar um antibiótico. Mas cada quadro tem que ser avaliado com cuidado para ver se vai ter necessidade de um antibiótico. Mas basicamente é o corticoide, via oral ou injetável, um broncodilatador para abrir as vias aéreas e muitas vezes um xarope expectorante, um xarope para poder ajudar um pouquinho a aliviar a tosse.
Muito bem, deixa eu ler aqui mais uma pergunta, que não para de chegar aqui a pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Ricardo Cedro. Se não me engano, é o Ricardo aqui, conhecido como Ricardo do Bradesco. Tenho bronquite asmática e ela agora voltou depois de muitos anos. O que deve fazer e se é normal ela voltar depois de muitos anos? Ô, Ricardo, grande abraço para você, obrigado pela mensagem. Ricardo, isso é muito comum da gente ver no consultório, as pessoas que tiveram bronquite na infância ou na adolescência, ela dá um alívio para a pessoa, às vezes ela desaparece durante muito tempo e pode voltar em qualquer época da vida. Então, o ideal, cara, é procurar um pneumologista, fazer uma consulta bem feita. Muitas vezes a maioria das vezes a gente vai pedir um exame que chama espirometria, que é um exame que mostra como é que está funcionando o seu pulmão. E através da espirometria a gente vai classificar a gravidade da sua doença e, junto com os sintomas, a gravidade da espirometria, a gente vai passar uma medicação de tratamento para você não ficar tendo as crises, né? Aquela primeira parte que eu falei é o tratamento de uma crise, mas tem as medicações que a gente deve usar diariamente para prevenir essas exacerbações. Para a pessoa ter uma vida normal, poder fazer atividade física, dormir bem, trabalhar sem dificuldade. Então, o ideal é você procurar um pneumologista, fazer uma avaliação completinha, fazer uma espirometria e, através daí, ele passar a medicação mais indicada para o seu caso. Doutor Jander, 3 pessoas já pediram aqui o seu contato, eu já informei aqui, depois eu até te mostro. Respirar e Saneamento Getúlio Vargas, 840-3213-1547. Exatamente. Túlio também avisando que eu vou ter que chamar mais um breve intervalo. Você pode continuar participando com a gente, mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, nós teremos um evento no Hospital São Bento Menes. Esteve conosco aqui na semana passada o Dr. Marcos Boissu, médico psiquiatra, e esse evento vai acontecer no dia 28, vai ser sábado, na Clínica São Bento Menes. Vivamente, valorização da vida, que começa a partir das 8 horas da manhã no Hospital São Bento Menes. Nós temos aí algumas imagens, Túlio, aí sim. Esse evento está confirmado lá na rua Barão de Cocais, onde fica a Clínica São Bento Menes. Nós teremos 2 palestras, a primeira às 8h30 da manhã com Shirley Soares, ela que é psicóloga, psicanalista da clínica, já há bastante tempo trabalhando lá, e depois, logo em seguida, com a doutora Ana Cláudia, psiquiatra.
Teremos depois uma pausa para o coffee break. Não sei se nós temos mais uma outra imagem aí, pode passar, aí sim. E essa aí, depois nós teremos a celebração da vida, as digitais expressas em papel, formando a árvore da vida. Grande evento, portanto, do Setembro Amarelo. Obrigado aí ao Túlio e toda a equipe da Clínica São Bento Mene. Entrevistas que você pode acompanhar ao vivo também aqui e também no canal no YouTube. Como, por exemplo, nós tivemos a presença dos 2 médicos pediatras da Clínica Vacina aqui em Divinópolis, doutora Olga e doutor Pedro Paulo. Foi uma entrevista bastante pontual, onde eles destacaram, além da questão da importância da vacinação, também sobre o agosto dourado, que remete à questão da amamentação. Doutora Mauritânia Guiar, médica dermatologista, também esteve conosco numa outra pontual entrevista que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Tivemos a presença do doutor André Moraes, médico cirurgião plástico, Nefertiti. E também com o doutor Gustavo Soares, ele que é o médico cirurgião especialista da questão da hérnia, aqui na cidade de Divinópolis, Belo Horizonte e também Nova Serrana. Obrigado aí ao Túlio e toda a equipe que está acompanhando ao vivo o programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira. E é sempre importante lembrar para você que programa de saúde gravado é no sábado, 13h, você acompanha a nossa reprise. Estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Jander Castro, pneumologista. Muita pergunta aqui e eu fico muito feliz aqui. Muita gente pedindo o seu contato. Mais um aqui de Conceição do Pará também. O Hugo mandou agradecer, parabéns pelo programa. Estamos aqui acompanhando sempre. Agora há pouco chegou aqui um áudio e eu faço questão de colocar às vezes. Vamos tentar aqui ouvir o áudio? Vou tentar colocar até no meu microfone mesmo aqui. Vamos ouvir o áudio dela. Boa noite, eu me chamo Magda, eu tive a pneumonia nos 2 pulmões, me falou que era DPOC. O que significa DPOC? Eu estive até no CTI. Tá? Daí eu queria saber o que é DPOC. Tá joia, Magda. Magda, obrigado aí pela mensagem, viu? Boa noite, Magda. Magda, DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Na verdade, ela é a conjunção de 2 doenças, a bronquite crônica tabágica e o enfisema pulmonar, que é uma destruição dos alvéolos pulmonares. É uma doença que está associada ao tabagismo. A grande maioria dos pacientes são tabagistas ou tiveram uma convivência muito intensa com quem fumavam. Outros grupos são aqueles que trabalharam ou mexeram com a queima da madeira, então fogão a lenha, trabalhar em carvoaria, trabalhar nas grandes siderúrgicas, onde tem muita queima da madeira, onde é muito poluído. E alguns pacientes que a gente sabe que tem uma deficiência de uma enzima que chama alfa-1-antitripsina. Então, isso causa uma destruição dos alvéolos. Os alvéolos, que são pequenos sacolazinhas que tem cheio de ar, eles vão se destruindo e eles vão ficando sacos grandes. E aí eles não conseguem fazer o movimento respiratório completo, encher e esvaziar. Começa a ficar sempre muito cheio. Isso causa falta de ar, cansaço, dificuldade respiratória no paciente. Então é isso, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é a mistura da bronquite crônica com enfisema pulmonar. A questão da bronquite, alguns telespectadores aqui perguntaram, o tratamento sempre vai ser com medicação? E quando é que vai ser necessário uma internação? O tratamento é com medicação, né, para poder aliviar os sintomas do paciente, né? Quando o paciente tem uma asma, tem uma bronquite crônica tabágica, além de aliviar os sintomas, a gente passa a medicação para prevenir o que a gente chama de exacerbação, que é a piora. Além disso, a atividade física ajuda muito, fisioterapia respiratória, uma alimentação adequada, vacina para prevenir gripe, pneumonia, isso tudo faz parte do tratamento. Olá, Samuel, boa noite. Quem tem bronquite deve ficar atento com o que para evitar que ela possa voltar numa crise maior? O telespectador também não quis deixar aqui o nome, não tem problema. Então, o seguinte, quem tem bronquite, contato com os fatores alérgicos, poeira, mofo, tinta, produto químico, tudo que tem um cheiro muito forte pode desencadear uma exacerbação. Além disso, os quadros infecciosos, né? Uma gripe, um resfriado, uma sinusite, uma pneumonia, também são fatores para desencadear a exacerbação da bronquite, da asma.
Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Cristina, moro no bairro Santa Lúcia. Minha mãe, um ano atrás, teve tromboembolismo. Ela ainda sente algumas sequelas e isso pode ser para a vida toda? Tem chances de recuperar e terminar com todas essas sequelas? Obrigado, Cristina. Um abraço a todos aí do bairro Santa Lúcia. Ô, Cristina, a embolia pulmonar é como se fosse um infarto, só que não acontece no coração, acontece no pulmão. O que acontece na maioria das vezes? Principalmente nas pernas, na região dos rins, ou para quem tem algum problema cardíaco, forma pequenas rolhazinhas nas veias das pernas, ou lá dentro do coração formam as pequenas rolhas. E essas rolhas saem dessas veias, ou saem de dentro do coração, e elas vão bater nas artérias pulmonar. Então ali interrompe a passagem de ar, como se essa rolha ela tampasse a passagem do ar, não, desculpa, do sangue. E aonde que essa artéria ia levar o sangue acaba sofrendo uma morte ali, para de funcionar de forma adequada. Então depende muito do quanto que foi o tamanho dessa embolia. A embolia ela pode ser pequena, ela pode ser uma embolia moderada ou pode ser uma embolia maciça. Geralmente as embolias pequenas, quando bem tratadas, a gente faz um tratamento aí de 3 a 6 meses, deixa poucas sequelas, a pessoa vai ter uma vida praticamente normal. Uma embolia moderada, ela já pode deixar um pouquinho mais de complicação, e uma embolia grave, uma embolia maciça, que vai ter até repercussão hemodinâmica, que a gente chama, queda da pressão, alteração no coração, o coração é dividido em 4 câmaras. Depois de uma embolia, você pode ter um aumento da câmara que a gente chama de ventrículo direito, hipertensão pulmonar. Então, se a pessoa tiver essas sequelas da embolia, ela vai ter um cansaço, vai ter dificuldade para respirar. E com o passar do tempo e o tratamento adequado, isso pode reverter, mas é um pouco mais complicado do que se for uma embolia pequena. Ô, Jander, o assunto ele está fora dos 3 temas que nós colocamos ali na tela, mas eu tenho certeza que tem tudo a ver com a sua clínica de atuação, que é a pneumologia, e que é assunto relacionado à questão do câncer. Olá, Samuel, boa noite. O câncer de pulmão pode surgir numa pessoa que nunca fumou e até mesmo nunca teve contato com o fumante? E quais são esses primeiros sintomas? Obrigado para você que mandou a pergunta e também não se identificou. Pode sim, pode acontecer. Você já teve algum caso desse? Já, vários casos, né? A literatura fala aí em torno de 15% dos pacientes que têm câncer de pulmão não eram tabagistas. A grande maioria está relacionada ao tabagismo ou mesmo a contato com essa queima da madeira, que é muito agressiva ao pulmão, né? Mas a gente tem aí cerca de 15% dos pacientes que não fumaram. E geralmente são tumores um pouquinho mais agressivos, né? Vai cometer qualquer idade, não necessariamente. Porque o paciente que é tabagista, o paciente que tem contato com a queima da madeira, geralmente esse tumor vai aparecer após os 50 anos de idade, depois de 25 anos de tabagismo. Então, mas pode acontecer em quem nunca fumou. Geralmente a pessoa começa com a manifestação de uma tosse mais seca. Depois de algum tempo ela começa a expectorar, muitas vezes pode soltar um catarro com sangue, sudorese noturna, perda de peso. Dependendo de onde que esse tumor estiver, ele pode causar dor torácica ou não. À medida que ele for crescendo, pode causar falta de ar. Então, assim, pode acontecer, mas a grande maioria acontece em pacientes tabagistas, mas pode acontecer em qualquer pessoa. Se a pessoa tem um histórico familiar positivo para câncer de pulmão em quem nunca fumou, a gente tem sempre que ligar um sinal de alerta, né, fazer uma consulta para poder ver se está tudo bem, se está tudo tranquilo. Mas ficar atento, porque pode acontecer sim. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o médico Jander falasse um pouquinho sobre a questão da asma moderada. Qual que seria a melhor forma do tratamento? Aqui é Wanda, sou do bairro Niterói. Oi, Wanda, tudo bem? Então, o que acontece é o seguinte, a asma moderada é o paciente que tem sintomas mais frequentes, né? Antes dele começar um tratamento adequado, é um paciente que usa a medicação de alívio, que é o broncodilatador, mais de 2 vezes por semana. Às vezes ele acorda à noite por causa da tosse, da chieira, do cansaço. Ele tem uma certa limitação para fazer atividade física, ele já não consegue correr muita distância, fazer muito esforço. E aí, na espirometria, a gente mede a função pulmonar do paciente
tem um parâmetro que a gente chama de VF1, que é o ar que sai no primeiro segundo, e quando a gente faz essa espirometria, tem uma alteração nesse VF1. Geralmente esse valor a gente mede em porcentagem, e essa porcentagem no paciente que tem uma asma moderada, ela fica entre 80% e 60%. E o tratamento é feito principalmente com um corticoide inalatório associado com um beta-2 de longa ação. Então, o tratamento da asma, a gente sempre dá preferência para o uso de bombinhas. E essa bombinha para asma moderada, a mais indicada, é uma bombinha à base de corticoide associada a um beta-2 de longa ação. Vamos falar um pouquinho sobre a pneumonia, a gente já está caminhando quase para o final do programa. O que é a pneumonia? Qual que é a diferença dela para a bronquite? Bom, a pneumonia... Acho que essa é uma pergunta muito comum, né, no consultório. Sim, a pneumonia ela é uma infecção que acomete os pulmões, né? Acontece nos alvéolos, né? E quando ela é bacteriana, ali vai encher de pus, que é a presença da bactéria, mais o que o organismo produz para poder combater essa infecção. E ela preenche esses alvéolos. Aí a pessoa começa a ter falta de ar, tosse, um catarro amarelado. É muito comum, mas a gente tem visto algumas pessoas não, com febre, perda de apetite, desânimo, fraqueza. E aí o tratamento tem que ser com antibiótico para tratar. Essa pneumonia também pode ser uma pneumonia de fundo viral. Nós vimos aí a Covid, a influenza. Tem um vírus agora que chama vírus respiratório sincicial, que causa também uma pneumonia, que é um processo inflamatório mais intenso. Ele às vezes não tem pus, mas é uma inflamação. E essa inflamação leva a muita canseira, falta de ar. O tratamento é baseado a determinado momento com corticoide e com os antivirais que a gente pode ser usado também. E não tem muito a ver com a bronquite, assim, geralmente a pessoa que tem pneumonia, ela pode desencadear uma crise de bronquite ou não. Se o paciente já é asmático, se ele tem um DPOC que a gente falou há pouco, ele vai descompensar pela pneumonia. Mas não é todo mundo que vai ter pneumonia que vai ter a bronquite associada. E tem como prevenir a pneumonia? A pneumonia, a gente tem a vacina, né, que é contra uma bactéria que chama pneumococo, que é o principal agente causador de pneumonia. Então, a gente, para as pessoas que têm uma tendência a ter pneumonia, então, paciente diabético, paciente asmático, paciente DPOC, insuficiência renal, pacientes acima de 65 anos de idade, a gente indica uma vacina, a pneumo 13, a pneumo 15 e a pneumo 23, que é uma forma da gente poder prevenir. Mais uma alimentação saudável, atividade física, uma hidratação adequada, não ficar muito tempo na cama. Tem muito idoso que vai ficando mais desanimado e acaba ficando muito deitado, muito sentado, e isso acaba facilitando a ele ter pneumonia também. Bom, o Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer aqui as nossas despedidas do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha.
Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Nós vamos tentar rodar daqui a pouquinho uma dica de habilitação, daqui a pouquinho e tudo, mas se não der, a gente coloca na próxima semana. Tem muitas perguntas aqui ainda. A gente está caminhando para o final do programa de hoje. Com muito prazer, eu estou recebendo o médico pneumologista, Dr. Jander Castro, mais uma vez aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. E, é claro, todo mundo aqui querendo fazer aqui uma pergunta. Muita gente perguntando sobre a questão da vacina da pneumonia, se você tem informação, se ela está à disposição no serviço público ou só particular. Bom, igual como eu disse antes, a gente tem a pneumo 13 e a pneumo 15. A pneumo 13 e a 15 é mais encontrada em clínica particular. Alguns pacientes a gente consegue fazer um relatório e ganhar, mas atualmente o governo de Minas fornece para paciente que tem diabetes grave, insuficiência renal, história de câncer. Por incrível que pareça, eles tiraram os pacientes que são pneumopatas, cardiopatas, que têm o direito a ganhar. Pelo SUS tem uma outra que na verdade, ela funciona como um fortalecimento da pneumo 13 e a 15, que é a 23. Essa, muitas vezes, a gente consegue ganhar pelo SUS. As doenças crônicas podem aumentar o risco de uma pneumonia? Sim, principalmente o DPOC e a asma, à medida que os pacientes exacerbam muito, elas têm uma tendência a juntar a secreção do pulmão e isso favorece a crescer alguma bactéria ali e a causar pneumonia também. E por que os idosos são mais propensos a ter a questão da pneumonia e às vezes o tratamento pode ser até um pouco mais dificultoso? É porque, com o passar do tempo, o nosso organismo ele vai se enfraquecendo, então o sistema imune ele começa a ficar um pouquinho mais fraco do que quando a pessoa é mais nova. O idoso, ele não é todo mundo, gente, mas a grande parte dos idosos eles começam a se alimentar menos, fazer menos atividade, ficar mais acamado. A resistência vai baixando, vai caindo. E além disso, vai aparecendo algumas doenças que ajudam a baixar a imunidade, diabetes, problema renal. Então, isso tudo favorece a baixar a resistência mesmo e a favorecer o aparecimento de doenças infecciosas. Para finalizar o programa, daqui a pouquinho a gente vai chamar dica de habilitação aí, viu, Túlio? Qual que é o recado final desse nosso tema de hoje? Nós abordamos sobre a questão da alergia, da bronquite, também da pneumonia. O que é de mais importante, que recado médico pneumologista gostaria de passar para o público que está nos acompanhando agora ao vivo? Samuel, eu acho que hoje nós fizemos um compêndio do que a gente chama de pneumologia, falando de foi bem tudo bacana. Um pouquinho, né? Fiquei muito feliz com o interesse dos ouvintes, fiquei muito satisfeito, assim, com tanta pergunta, com tanto interesse, assim. Então, a pneumologia é uma área muito vasta, que você tem várias doenças, muitos sintomas de uma doença estão presentes em outras. Então, uma consulta bem feita, com o exame da forma correta, não esperar muito tempo de sintoma, principalmente de tosse, de febre, para procurar auxílio médico. Quando indicar um pneumologista, procurar o mais rápido. Às vezes as pessoas demoram a procurar um pneumologista e quando chega, às vezes, está com a doença muito agravada. Mas é interessante, porque é uma área que está, desde a Covid, aí, as pessoas ficaram mais interessadas nas doenças pulmonares. E é uma área que cresceu demais o tratamento, melhorou muito o tratamento para quase todas as doenças, desde asma, bronquite, enfisema, até o tratamento do câncer de pulmão melhorou muito nos últimos anos, com várias medicações que estão saindo sempre nos congressos. Então, procurando um profissional de qualidade, atencioso, que vai fazer um tratamento adequado, a gente consegue deixar os pacientes com uma qualidade de vida muito boa. Bacana, obrigado, Jander, mais uma vez pela sua presença. Foi um prazer. Muito bem, eu quero lembrar a todos que várias pautas relacionadas à questão da Carteira Nacional de Habilitação continuam em abertas. Eu estive lá, gravei com o gerente Renato Severino, da Autoescola Valadares, e a gente agora coloca essa entrevista finalizando o programa desta terça-feira. Até a próxima, se Deus quiser. E na nossa dica de hoje, eu vou conversar com Renato Severino, ele que é gerente da Autoescola Valadares. Fique
aqui na Avenida Divino Espírito Santo. Renato, por que os candidatos devem ter atenção com relação aos processos de habilitação que estão abertos? Programa Amostra Grátis, TV Candidez, prazer te receber. Boa noite. Boa noite, Samuel. Prazer é todo meu. Né? Boa noite a todos os telespectadores. Samuel, o que acontece? Vários processos de habilitação estavam em aberto no período da pandemia. Então, o Detran ele resolveu prolongar esse prazo. Então, o pessoal que estava com processo no período da pandemia, que o exame médico vai vencer posterior a 31 de dezembro desse ano, o Detran deu prazo até 31 de dezembro desse ano, 31 de dezembro de 2024, para que essas pessoas possam ainda concluir o seu processo de habilitação. Bom, e com relação aos processos que foram iniciados a partir de 1º de janeiro de 2024, esse prazo permanece o mesmo, que é de 12 meses, Renato? Isso mesmo, Samuel. Então, quem iniciou a partir de 1º de janeiro de 2024 tem um ano, né, para poder estar tirando sua carteira normalmente, tá? O exame médico ele tem validade maior, porém o prazo para concluir o processo de habilitação é 1 ano, 12 meses. Agora, Renato, o candidato que perder esse prazo, tanto de quem começou esse ano, quanto de quem está lá um pouco mais atrás, se perder o prazo, a pessoa tem que começar tudo do zero? Como é que funciona essa questão? Isso mesmo, Samuel. Se a pessoa deixar passar esse prazo, a pessoa vai ter que começar do zero. Então, eu convido a todos os alunos aí que estão parados, né, a procurar a Autoescola Valadares, pode entrar em contato pelo WhatsApp 3222-8013 ou ligar no 3222-8013 ou 3222-6313. Entre em contato com a gente, você que está com dúvida aí, que a gente vai esclarecer, a gente verifica no sistema certinho e a gente está aqui para poder estar ajudando vocês. Renato, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa Amostra Grátis da Saúde. Samuel, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha.